E eu converso na nossa coluna especial com a médica veterinária e gerente de produtos de equinos e varejo da ADM Company, né? A Natália Teres Schmidt, que já está ao vivo aqui com a gente, para falar sobre a evolução da tecnologia, da pesquisa científica na nutrição de equinos. Natália, bem-vinda ao nosso Dia a Dia Rural. Um ótimo e produtivo 2025 para todos aí. Bom dia, Pedro. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje no Dia a Dia Rural e um excelente 2025 a todos também. Perfeito. Bom, Natália, vamos começar então falando sobre, né, os aprendizados ao longo da trajetória profissional da nutrição equina, né? O que você pode trazer para a gente desses avanços? Porque é uma ciência incrível e que faz parte, né, de todo o aproveitamento do cavalo, desde a sua morfologia, né, da sua genética. A nutrição é um insumo fundamental para tudo isso, né? A nutrição dos cavalos, ela é a base de toda a saúde, né, dos animais. Sem uma nutrição adequada, não tem como o cavalo performar, né, na vida atlética, um potro se desenvolver, um animal o cavalo se reproduzir, a égua ciclar, né, um garanhão ter uma boa qualidade de sêmen. Então, a nutrição ela faz parte de todo a fisiologia do cavalo, ela é dependente, né, para o bom funcionamento fisiológico, ela é dependente da nutrição. E a nutrição ela vem passando constantemente por evolução. Nós costumamos sempre reforçar, é uma tríade, é o manejo, a nutrição e genética. Então, a genética dos cavalos, ela vem também em constante evolução, isso é válido para todas as raças, o manejo, em geral, melhorou demais, e a nutrição ela vem aliada a isso, né, fornecendo o substrato adequado, né, as fontes energéticas, proteicas, as vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo que é essencial da nutrição para dar esse suporte para o cavalo poder desempenhar o que lhe é proposto, né, independente da modalidade, da raça, se é um cavalo de lazer, um cavalo de final de semana, mas ele tem sim uma exigência nutricional que tem que ser atendida. Então, a nutrição está sempre olhando para isso, né, com toda a tecnologia que se tem por trás, em aditivos, as pesquisas vêm apontando para a gente, né, o que funciona nos cavalos, sempre olhando saúde intestinal, né, que é um ponto super crucial, né, na vida dos cavalos. O cavalo ele é suscetível, ele é predisposto a problemas gastrointestinais, as famosas cólicas, né, que é um grande receio dos proprietários, de quem lida com o cavalo, né, de todos os amantes do cavalo. Então, sempre a nutrição olhando para isso, né, buscando os melhores aditivos, as melhores fontes de fibra, melhores fontes proteicas, né, para se fazer um trabalho preventivo, e evitando, assim, né, distúrbios metabólicos, gastrointestinais, e sempre também, né, com olho no bem-estar. A nutrição é um ponto-chave, né, até os trabalhos mostram para a gente que a nutrição, junto com, né, nutrição, falando alimentação e hidratação, é o primeiro ponto a se observar quando nós tratamos também de bem-estar. Então, a nutrição, com isso, ela está aliada a tudo, né? Tudo quando se refere ao cavalo, né? Independente, como eu citei, do que o cavalo foi desenvolvido, né? Se para aquilo, se ele é um cavalo atleta ou se ele é um cavalo de lazer, a nutrição ela tem que ser olhada de forma muito detalhada. Exatamente, esse detalhe é muito importante. Ontem eu estava conversando com o professor Matheus Paranhos, falando sobre bem-estar animal, né? Ele dando o conceito do que é bem-estar e daquilo que também está o mal-estar, né? Aquilo que o animal acaba sofrendo, acarretando, como todo mundo, né? E o que você pode oferecer de bom. E a nutrição, né? Ela dá esse suporte, principalmente quando o animal passa por alguma situação, né? Alguma doença que o acomete, alguma coisa. E nesse sentido, a gente vê que existem vários desafios que se impõem durante a vida deste animal, desde potro até a sua faixa idosa, né? E a nutrição, ela caminha também, existe essa especificidade também de acordo com a faixa etária do cavalo? Sim, a nutrição ela também é categorizada, né, por fases fisiológicas. Então, tem a nutrição específica para a égua gestante, para a nutrição específica para a égua lactante, que é uma fase muito exigente, né? Podemos falar assim que é a fase mais exigente, juntamente com o cavalo, um trabalho muito intenso, né? Uma fase nutricional muito exigente.
Tem a nutrição para potro ao pé, né, que é o potro lactente, aquele potro que ainda está mamando, tem a nutrição para desmama, a nutrição para início de um trabalho, né, a fase de doma, depois ele vai escalonando, né, aumentando as fontes energéticas, né, as diferentes fontes energéticas de acordo com o que o cavalo vai fazer, né, da vida dele. Então, se é um cavalo de passeio, ele vai ter uma nutrição mais voltada para um trabalho leve. Se é um cavalo de trabalho intenso, né, vai ser uma nutrição adequada. Se é um garanhão que está trabalhando, né, que ainda está participando de provas e está coletando sêmen, congelando, então é uma outra nutrição. Ou se é um cavalo aposentado. Um ponto super importante os cavalos estão mais longevos, né? Isso se deve a uma adequada nutrição, ao manejo, a parte odontológica, né? Hoje sabe-se que a cada 6 meses é importante uma manutenção odontológica, isso virou uma prática muito comum, né, de conhecimento dos proprietários, dos criadores, então com isso os cavalos têm uma dentição melhor, permanece, né, com os seus dentes, então consegue fazer uma mastigação adequada, por consequência, uma adequada absorção de nutrientes e eles são mais longevos. A gente tem uma população de cavalo geriatra, né? A gente podemos falar, né, tratar dessa forma, somente algumas raças, né? Algumas raças e modalidades, como os cavalos de salto, os cavalos de pismo, são mais longevos. Comumente nós encontramos, né, cavalo dentro das hípicas com 18, 19, 20 anos ainda trabalhando, e alguns indivíduos a gente ainda vê em trabalho intenso, né, performando super bem, então também tem que ter um cuidado diferente para fornecer o melhor substrato energético, proteico, a melhor dieta, né, para esse cavalo, para que ele permaneça em atividade por mais tempo, independente, né, reforçando, independente da atividade que ele vai fazer. Se é um cavalo de passeio, né, ou com um proprietário, quem ama os cavalos que tem ali por hobby, por paixão, quer o máximo de tempo ali com os animais. Então, olhar também para isso, não somente momentâneo, mas ter esse olhar, né, de longevidade dos cavalos, tem uma relação direta com uma boa nutrição. Por falar em longevidade, né, a gente também tem um outro desafio, que são as mudanças climáticas. Isso muda, de alguma forma, a nutrição, aquilo que você oferece ao equino, né, principalmente quando a gente fala sobre a questão de excessos de chuvas, ou falta dela, né, que existe aquele problema de estiagem que acaba afetando, inclusive, né, a questão da hidratação do animal. O que hoje em dia, a nutrição olha para a questão das mudanças climáticas, aquilo que é oferecido, uma alimentação para o animal? É válido sempre relembrar que a nutrição, a base da nutrição dos cavalos é a forragem, né? Cavalo é um animal herbívoro, de hábito de pastejo rasteiro, né? E que deve consumir um volumoso a maior parte do dia. Na natureza, eles consomem 16 a 18 horas por dia, uma égua gestante chega a consumir até 22 horas por dia, fica, né, pastando. Então, quando nós falamos de mudança climática, quando nós passamos por um processo de estiagem, um período de estiagem, como nós vimos em algumas regiões 2024 no Brasil, né, principalmente a região sudeste, nós temos uma deficiência de volumoso. E depois um período chuvoso, onde tem muita oferta de volumoso, mas muitos dias com dificuldade de enfenar, né, de conseguir secar a forragem e fazer o processo de enfenação. Então, a questão climática, ela é sempre desafiante, né, para o cavalo, né, para quem mexe, quem está diretamente ali com o cavalo, seja na seca, porque tem uma falta de volumoso, então tem que usar alguns recursos, né, de feno, né, algumas tecnologias de armazenamento de forragem, como feno, pré-secado, ou silagem, algumas situações pontuais, onde se é usada. E na época da chuva, tem a oferta de volumoso, né, em abundância, né, desde que aquele piquete, aquele pasto tenha o número correto de animais ali alojados, também não tenha uma superpopulação ali, uma superlotação, senão também não vai ser suficiente para que eles tenham a oferta adequada de pastagem, mas também tem esse desafio de fazer a fenação, né? Então, o acompanhamento pluviométrico é algo
que os grandes criadores, as grandes centrais de reprodução olham isso minuciosamente e dia a dia, né? Quando que eu vou poder cortar, quando que eu vou poder enfenar. Então, sim, qualquer alteração climática, ela interfere diretamente. E também as éguas, né? Elas são poliéstricas estacionais. Então, as éguas, elas também ciclam quando os dias são longos, né? Tem maior luminosidade, dias longos, e oferta de pastagem, né? E dias quentes. Então, aqui no Brasil, no hemisfério sul, não somente no Brasil, as éguas começam a ciclar, né? Setembro, né? Na primavera, quando os dias são longos. Claro que tem algumas técnicas, né? De deixar na luz mais 4 horas do dia, né? As centrais de reprodução, os aras, tem algumas técnicas para isso, para aumentar o período de luminosidade, mas de forma natural também essa questão climática, né? O clima vai interferir na reprodução das éguas, né? Que a gente espera que elas ciclem, né? Em setembro, vão emprenhar em setembro para que os potros nasçam, né? São 11 meses de gestação e nascer em agosto, para que na época do desmame, ou 2, 3 meses, já tenha uma oferta adequada de pastagem. Então, tem uma relação direta, né? Na criação dos cavalos e na reprodução, né? Com essa questão climática. Perfeito, Natália, muito obrigado pela sua participação, um abraço para todo mundo aí, né? E que 2025 seja um ano ainda melhor para o cavalo, para toda a questão de nutrição, para as pesquisas e inovações. É um setor que a gente tem um prazer enorme sempre de falar aqui no Terra Viva. A gente abre o espaço aí há 20 anos para falar sobre esse setor tão importante. Muito obrigado, um excelente 2025. Eu que agradeço, obrigada igualmente.